Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês vão por aí? Tudo certo? Bom, gente, vamos aí dar continuidade à nossa matéria. Mas antes da gente discutir esse tema, eu gostaria que vocês abrissem lá na página 502 da apostila de vocês, para a gente poder ler um texto aí antes da gente adentrar nesse assunto, beleza? Então lá na página 502 da apostila de vocês, capítulo 13, tá? Título aí do texto. Então vamos lá, pessoal. Tomar aquela decisão não era nenhuma novidade para Martin, pois ele estava cada vez mais certo daquilo. Além disso, ao trabalhar para o seu povo como pastor, Martin também realizaria um sonho de criança. Graças à sua belíssima voz, desde os 5 anos de idade, Martin cantava no coro da igreja onde o reverendo King era pastor. Não era apenas afinado, possuía um timbre tão angelical que muitas pessoas iam ao culto só para ouvi-lo. Quando ele cantava, a arrecadação das doações aumentava sensivelmente e, graças a isso, a igreja ajudava muitas crianças pobres a comprar uniforme escolar, por exemplo. Mesmo sendo muito novo, Martin tinha noção desse poder, mas não se sentia completamente realizado, apenas cantando. Ele ouvia admirado o sermão do reverendo King e se extasiava com a eloquência e a capacidade de mobilizar as pessoas que seu pai possuía. Um dia, vou falar bonito que nem o papai, ele dizia para sua mãe. E essa oportunidade apareceu quando Martin foi escolhido entre todos os alunos do 2º grau para representar sua escola no concurso de oratória em Valdosta, no estado de Geórgia. A viagem começou num clima de festa, com os alunos liderados pela professora de oratória, a senhorita Sarah Grace Bradley, fazendo as habituais brincadeiras de adolescentes, nada grave, que merecesse uma observação mais séria. Porém, apesar de todo o seu empenho, Martin não conseguiu vencer o concurso e trazer o título para sua escola. Ficou em 2º lugar e isso chateou bastante. Ao voltar para casa, os alunos entraram no ônibus que os levaria de volta a Atlanta, espalhando-se pelos bancos vagos e fora Martin, que se sentia frustrado por não ter vencido o concurso. Os outros se misturavam entre os passageiros já instalados sem muita cerimônia. Minutos depois, entraram outros passageiros no ônibus, a maioria brancos, e não havia lugar para sentar. Em casos assim, o normal em Atlanta era o motorista do ônibus se virar para trás e gritar para que os negros, jovens e velhos, cedessem os assentos para os brancos. O clima ficou pesado. Alguns alunos sentiram-se ofendidos pela atitude do homem. Prevendo um possível conflito, a senhorita Bradley explicou aos alunos que o dever dela era evitar problemas, uma vez que era responsável por todos eles. Pediu, então, delicadamente, que se levantassem. Os colegas olharam para Martin. Seu olhar era firme e sereno, mas demonstrava indignação. Ele observou tudo em silêncio. Martin olhou pela janela, tentando não dar atenção à estupidez daquele homem sem classificação. Era hora de aplicar na prática os conhecimentos sobre o perdão que ouvira certo domingo na igreja. Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Não. Deves perdoar até 70 vezes 7. Martin alcançou a cabeça positivamente. Aos poucos, um a um, os rapazes foram se levantando e permaneceram em pé durante o caminho de volta para Atlanta, por 144 quilômetros. A senhorita Bradley agradeceu a Martin e disse: "Realmente, isso não é justo, mas o que eu poderia ter feito?" Martin passou a viagem meditando. Tudo bem, ela não poderia ter feito nada, mas o que ele poderia fazer? Bom, então fica aí esse gostinho de quero mais, né? Desse texto maravilhoso aqui, contando um pouco sobre a vida de Martin Luther King. Com certeza vocês já ouviram falar sobre esse homem, né? Que foi um ativista muito importante, que lutou pelo direito dos negros, né? Na sociedade. Então percebam o quanto isso é interessante da gente analisar e ver uma crítica social aqui, né, no decorrer dessa narrativa, onde as pessoas viviam em uma sociedade, quando brancos entrassem dentro de um ônibus, os negros deveriam levantar para que os brancos sentassem. Então olha o quanto isso é absurdo, o quanto isso é racista, o quanto isso é opressor, né?
Então, a partir dessa leitura, dessa biografia romanceada, a gente consegue discutir várias questões sociais, étnicas, raciais e por aí vai. Gostaria que vocês fizessem as atividades aqui, beleza? E com certeza eu gostaria também que vocês pesquisassem um pouco mais sobre Martin Luther King. E para quem já conhece, para quem já tem uma noção de quem foi, a importância dele e etc., vamos discutir juntos, porque eu acho que tem muita coisa pra gente poder extrair disso tudo. Visto isso, né, agora que a gente leu aqui o texto, a gente percebe que ao longo das nossas 2 últimas aulas a gente falou de pessoas que foram importantes, né, foram revolucionárias, se destacaram por defender, né, o direito de igualdade. Então a gente falou sobre Malala, falamos também sobre Nelson Mandela e hoje a gente falou um pouco sobre Martin Luther King. Beleza? Visto isso, percebemos que essas pessoas foram pessoas muito importantes dentro da sociedade, né? E é óbvio que um texto biográfico iria ser totalmente necessário para que a gente pudesse aí, né, falar da vida dessas pessoas de uma forma mais acessível para os leitores, né? Bom, visto isso, percebam que um texto biográfico, ele vai possuir aí, né, uma linguagem mais objetiva, mais direta, né, porque ele vai querer apresentar ali a vida de alguém para o leitor. Então ele vai prezar por essa questão da objetividade, né? A gente já falou sobre isso nas nossas 2 últimas aulas. Além disso, a gente vai ter aí também informações em ordem cronológica, ou seja, né, o que aconteceu primeiro, o que veio depois. Então, no texto biográfico, a gente não vai ter uma história alinear, a gente vai ter uma história linear, ali em ordem cronológica, né? Vai falar um pouco ali sobre a infância, sobre a família, sobre os amigos daquela pessoa, como foi a adolescência, como foi a fase adulta, né? E depois também, dependendo aí da idade da pessoa, dessa parte aí da velhice, e enfim. Então percebam que as informações, elas são objetivas e elas são de ordem cronológica, beleza? Isso num texto biográfico. Agora vamos partir aí também para uma questão de uma diferença, né, entre um texto biográfico e uma autobiografia, por exemplo. Na autobiografia a gente tem essa mesma ideia, a gente tem essas mesmas características, só que essa palavrinha auto, né, traz a ideia ali, né, de si, ou seja, uma autobiografia, ela será escrita em primeira pessoa, tá? Porque é a pessoa falando sobre a própria vida, é a pessoa contando ali a própria história. Tá? Então existem alguns livros que são autobiográficos, apesar assim da maioria das pessoas famosas, né, dessas pessoas importantes, geralmente sempre alguém que escreve sobre a vida dessas pessoas, né, e não elas mesmas. Mas a gente tem aí o texto autobiográfico, que será ali a própria pessoa contando a própria história, né? E por isso ela vai ser escrita aí em primeira pessoa. Bom, visto isso, falamos um pouco de texto biográfico, falamos um pouco de autobiografia, agora a gente pode ir para a biografia romanceada, né? Então a gente já falou sobre isso na nossa última aula, a gente já conseguiu entender mais ou menos o que seria uma biografia romanceada, ou seja, a gente vai prezar pelas características de uma biografia, só que a gente vai atribuir características de romance, né? Características aí narrativas que o romance possui dentro da biografia, né? Visto isso, o que a gente pode ver como principais características? A primeira, a biografia romanceada, ela é escrita em terceira pessoa, tá? Por quê? Não vai ser ali a pessoa que vivenciou tudo que vai contar a própria história. Então, né, vai ser ali uma pessoa de fora que vai escrever, né, a vida de alguém, que vai falar sobre a vida de alguém, sobre a perspectiva dela. Beleza? Então, as biografias romanceadas, elas são escritas em terceira pessoa, ok? Além disso, a gente já tem uma escrita aí um pouco mais subjetiva. Como assim, professora? Voltando aqui para a questão da biografia. Lembra que eu falei que a biografia ela vai ter uma linguagem mais objetiva, mais direta, né? Vai ser um pouco mais pontual, sem muita enrolação, sem muito uso de adjetivos, né? Enquanto aqui na biografia a gente tem essa característica, na biografia romanceada a gente já vai ter uma linguagem mais subjetiva, uma descrição mais subjetiva. Por quê? Porque é contado, né? A história ela é contada do ponto de vista do biógrafo.
Ou seja, se eu quiser, por exemplo, contar a história de alguém, fazer uma biografia de alguém, eu vou ali relatar, né, os fatos da vida daquela pessoa sob a minha perspectiva. Então eu vou atribuir a essa narrativa a minha percepção, aquilo que eu vejo, né, como principais pontos, como coisas mais interessantes da vida daquela pessoa e etc, tá? Visto isso, uma coisa que vocês precisam ter em mente, a biografia romanceada, ela não vai abandonar os fatos reais, tá? Então isso daí já é uma terceira característica que a gente já pode colocar aí, então anota no seu caderno, ou seja, a gente vai prezar, né, pelos fatos reais, pela veracidade dos fatos, ok? Então não vai contar ali a história de alguém do jeito que você pensou, né, da maneira como você acha que foi, não. Você vai contar a história daquela pessoa, tá? De uma forma real, você não vai fugir daquilo ali, tá? Apesar de ser sobre o seu ponto de vista, né, do ponto de vista aí de uma pessoa, não vai ser fatos que você inventa, que você, não, eu acho que, sei lá, a Madonna vivenciou isso aqui, então eu vou escrever uma biografia sobre ela, eu vou colocar esse fato aqui no meio do negócio. Não, não é assim que funciona, tá, gente? Então a gente precisa prezar aí pelos fatos reais, tá? Bom, visto isso, a gente também pode colocar uma outra característica aí. Quando a gente faz os recortes que são mais importantes. Ou seja, uma biografia romanceada, o biógrafo ele vai contar os fatos reais da pessoa que está sendo ali, né, falada, só que ele vai fazer uns recortes principais. Ou seja, a parte mais importante, aquilo que ele tem uma maior admiração, aquilo que ele visualiza como sendo algo principal ali dentro da vida daquela pessoa, ele vai dar um foco maior, né? Então, nessa parte da narrativa, o biógrafo ele vai aí, né, atribuir uma narrativa, vai utilizar bastante adjetivos, vai colocar uma atenção maior, um foco maior nesses recortes, tudo bem? Além disso, pessoal, a biografia romanceada ela vai variar entre o discurso direto e o discurso indireto, beleza? Não existe necessariamente uma única forma de discurso, a gente pode variar entre um discurso ou outro, tá? Além disso, a gente também tem aí a prevalência aí dos verbos no pretérito, ou seja, porque a gente está falando de fatos que já aconteceram, tá? Então a gente vai prezar aí por verbos no pretérito, ok? Porque foram fatos que já aconteceram na vida dessa pessoa, beleza? E, né, óbvio que a gente vai fazer o uso da norma padrão. Então você não vai colocar lá uma linguagem super informal, do jeito que você quiser, com um monte de gírias, não. Uma biografia romanceada, ela vai utilizar sim, tá? Vai fazer o uso aí da norma padrão, beleza? A gente precisa prezar por isso, ok? Não é porque você vai colocar ali a sua perspectiva, né, a perspectiva do biógrafo, que você vai sair colocando um monte de gírias, um monte de coisa, utilizando uma linguagem mais informal, tá? Não é por aí. Então a gente vai sim fazer o uso da norma padrão, beleza? Visto essas características, né, percebemos que uma biografia romanceada traz a mesma ideia de uma biografia, só que ela vai aí, né, possuir esses aspectos, essas características do ponto de vista do biógrafo. O biógrafo vai colocar o olhar dele, né, vai atribuir as características de como ele visualiza as coisas, só que, né, ali ele vai com certeza utilizar os fatos reais. Ele não vai criar nada da cabeça dele e simplesmente colocar coisas ali aleatórias, tá? Visto isso, a gente também pode discutir os elementos da narrativa que também estão presentes dentro de uma biografia romanceada. Como assim, professora? Então lembra que a gente já viu, né, o que seria um personagem, um tempo, o espaço, o foco narrativo, o enredo, né, esses 5 elementos aí de uma narrativa. Isso também vai fazer parte de uma biografia romanceada. A gente acabou aqui de ler um trecho de uma biografia romanceada. Então a gente viu, né, os personagens, vimos aí, né, a mulher responsável ali pelos alunos, então ela é um personagem dentro desse texto. Vimos Martin Luther King, vimos o pai dele também. Então olha só os personagens dentro da história, né? O tempo que acontece, ou seja, esse tempo ele pode ser um tempo maior, pode ser um tempo menor, né? Pode ser também um tempo linear ou alinear. Beleza? Então o tempo ele vai se fazer presente. Às vezes, quando a gente está lendo um livro, a gente tem uma sensação de que uma determinada cena sendo relatada ali no livro que a gente está lendo
parece que aquilo ali demorou muito tempo acontecendo, porque a narrativa, ela gasta um tempo falando sobre aquilo. Agora, tem momentos da nossa leitura, que a gente está lendo um livro, por exemplo, e a gente parece que a gente leu aquilo e foi muito rápido, né? Foi tipo assim, como se tivesse demorado, sei lá, aquela situação tivesse demorado 2 minutos, por exemplo, né? Então, a gente tem essa sensação aí ao longo das leituras que nós fazemos dos livros, beleza? Porque a narrativa, ela também vai trabalhar com o tempo. Tá? Isso também vai ser importante dentro de uma história, beleza? O espaço também vai ser importante. Então aqui a gente utiliza, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente viu que fala sobre a igreja, que é um espaço, né? Fala sobre o ônibus, que também é um outro local, um outro espaço, né? Então, o espaço, que é um elemento da narrativa, também vai se fazer presente dentro de uma biografia romanceada, tá? Então, vocês começam a perceber aí, né, esses elementos que estão presentes dentro do nosso texto, que aqui eles também fazem parte, também são importantes. Tá vendo como é que a gente consegue analisar isso tudo, né? Tá vendo como a gente pegou um trecho aqui, leu e já consegue perceber, já consegue destacar esses elementos. Então, assim, não tem nada de muito absurdo, tá? É importante que a gente faça isso, porque caiu na sua prova, por exemplo, analise os 5 elementos da narrativa, por exemplo, dentro desse texto. É importante que você olhe e fale assim, tá, o que é o personagem, né? O que ele faz? Ele faz isso. Então, eu vou analisar esse meu personagem dentro aqui dessa história que foi contada. Qual é o tempo que está sendo contada essa história? É um tempo linear, né? Um tempo alinear? O espaço é um espaço físico ou é um espaço psicológico? Porque isso também pode acontecer, né? Quando esse espaço que está sendo ali relatado na mente do personagem, isso também pode ocorrer, tá? Então, tudo isso, pessoal, vocês precisam estar atentos na hora de estudar, de analisar, né? De ter o contato aí com o texto, beleza? Então, percebam que uma biografia romanceada não é nada de muito complexo, não é nada de muito difícil, beleza? Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai falar de outro tema, porque a gente já abordou esse assunto nas nossas 2 últimas aulas, beleza? Beijos e até a próxima aula!